Graça e paz, amados, como vocês estão? Vamos continuar estudando a revelação de Cristo. Nessa aula, como eu disse na aula anterior, nós vamos um pouquinho mais profundo nas Escrituras. Você tem fome de Deus? Você quer aprender mais de Deus? Então fica comigo essas próximas aulas. Se inscreve no meu canal. Eu sou aquela pessoa que ama, eu amo. Eu tenho fome da palavra de Deus, eu quero crescer no conhecimento, sabe, amados? E eu tenho visto através das mensagens que as pessoas estão enviando lá no meu canal no YouTube ou no Facebook, pessoas como eu encontrei muitas pessoas como eu, e eu creio e eu acho que você é como eu, tem fome da palavra de Deus, não está conformado somente com os ensinos básicos, com as pregações, que isso é maravilhoso. Mas nós que já aceitamos Jesus, nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos crescer no conhecimento. E eu tenho fome da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você também tem fome da palavra de Deus. Então Deus colocou no meu coração para estudar e compartilhar isso que Ele colocou no meu coração. Conhecimento, revelação e fome. E cada vez mais fome da palavra de Deus. Amém? Então vamos hoje estudar a revelação de Jesus Cristo. Vamos ver Jesus Cristo no Antigo Testamento. Muitos pensam que Jesus só saiu lá em Maria quando o menino nasceu. Não, Cristo é eterno. Jesus nasceu, mas Cristo nunca nasceu. Cristo é eterno, Ele sempre esteve, Ele é o princípio e Ele é o fim. Nós vamos ver isso agora, nós já estamos vendo isso, a grandeza de Cristo. Então nesse estudo eu quero te apresentar Cristo como o eu sou. Cristo como o eu sou. Gênesis capítulo 1, nós vimos na aula anterior. Gênesis capítulo 1 vai estar dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós já vimos que esse princípio do Gênesis capítulo 1 não é um tempo, não é uma época, não é uma era, é uma pessoa. E que pessoa é essa? Cristo. A palavra ali no original é Bereshit, Cristo, a cabeça, o princípio, o primogênito, a primícia. Isso que significa essa palavra Bereshit. Então nós já aprendemos que a primeira palavra da Bíblia é princípio. Cristo é o princípio. E agora nós vamos ver no versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis, vamos ver também Cristo aí. Cristo é o princípio e olha o que mais Cristo é. Vai estar escrito assim no versículo 3 de Gênesis: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nas aulas anteriores eu mostrei Cristo como a luz. Cristo é a luz. Mas agora eu vou te mostrar Cristo como o eu sou nesse versículo. Porque aqui na nossa Bíblia, no português, vai estar escrito: e disse Deus, a primeira palavra que saiu da boca de Deus, haja luz, e houve luz. Mas será que foi isso que Deus disse no original? Como está escrito no original? Então vamos mais um pouquinho profundo que o português da nossa Bíblia. Não está escrito haja luz. Olha o que está escrito no original: Vaiomer Elohim Yeshi Or. Vaiomer Elohim Yehi Or. Uau! Yehi Or. Yehi é o verbo Haya. Deus não disse haja luz. Deus disse Yehi Or. Yehi é o verbo ser, na primeira pessoa no singular. É o verbo ser. Yehi. Agora, o que significa isso? Que na verdade, no original, Deus disse sou luz. E disse Deus sou luz. Yehi Or. Uau! Sou luz. Essa é a palavra que saiu da boca em Gênesis, versículo 3 do primeiro capítulo. Sou luz. Este é o verbo, em português está haja. Muito longe do original, muito longe do que Deus disse. Deus não disse haja luz,
A luz parece que Deus criou a luz, mas ali não é haja, é sou luz. E qual é a diferença? Que a luz, ela não foi criada, a luz foi manifestada na terra. Essa faz toda a diferença. Deus não criou a luz, Deus disse sou luz. Então a luz foi manifestada ao planeta Terra, a criação. Agora, este é o verbo hayá, o verbo ser. Aonde aparece esse verbo na Bíblia? Para nós podermos saber mais sobre esse contexto e o texto. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo o 13 e o 14. O contexto é aquele momento quando Deus manda Moisés ir falar com o povo e falar com o Egito, com o faraó. Moisés tem temor, Moisés tem medo que o povo não o receba. Então Moisés vai fazer essa pergunta. Olha o que está escrito, Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Porém Moisés acrescentou: quando eu for ter aos filhos de Israel e comunicar, o Deus do vosso pai me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? O que direi? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou e que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Uau, o eu sou. Sabe qual é o verbo que aparece aqui, queridos? É o mesmo verbo do versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis, o verbo hayá. E disse Deus: Iehi, Asher, Iehi. É o mesmo verbo lá. E disse Deus: Iehi, Or. Or é luz. Iehi, Or, lá em Gênesis 1:3. Aqui em Êxodo 3:14. Iehi, Asher, Iehi. Eu sou o que sou. Uau, maravilhoso. Isso é poderoso, amado. Isso é uma informação muito além de haja luz e houve luz. É maravilhoso também, mas o mais profundo é mais maravilhoso. O original é mais poderoso. Ele nos dá uma informação. Que informação é essa? Cristo é o eu sou. Agora, como eu posso afirmar que se trata de Cristo e não se trata de Deus? Isso é muito importante. Por que eu estou afirmando que o eu sou é Cristo? O eu sou não é o Deus Pai. O eu sou aqui é Cristo. Sabe por quê? Abre a sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1 é um paralelo a Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uau! Que verbo é este? De quem que João está se referindo aqui? É um paralelo. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. João 1, no princípio era o verbo. Que verbo que João se está referindo? Muitos de nós falamos a palavra, está certo. Só que João está sendo literal. Ele não está sendo filosófico, ele está sendo literal. Aquele verbo, o eu sou, que aparece lá em Gênesis, no princípio, olha só, no princípio era o verbo sou. Quem está escrevendo aqui, amado, é o discípulo amado, é aquele que ouviu Jesus falando centenas de vezes: eu sou, eu sou, eu sou. Lá no jardim do Getsemane, quando os soldados chegaram para prender Jesus, os soldados perguntaram: aonde está Jesus, o Nazareno? Jesus respondeu: eu sou. E naquele momento os soldados caíram desmaiados pelo poder dessa declaração: eu sou. Os soldados todos caíram desmaiados. Então João agora está dizendo aqui, depois desses fatos acontecidos, João está escrevendo a sua biografia, o seu livro, e vai dizer: no princípio era o verbo. Ele é judeu, ele sabe do que está dizendo, ele conhecia a Torá. Que verbo é esse, João? O eu sou, o Iehi.
O Henri lá de Gênesis 3, aquele que se manifestou, sou luz, ele está dizendo aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era o verbo que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Esse eu sou manifestou o quê? A luz. E essa luz era a vida dos homens. Nós estudamos sobre essa matéria aqui, ó. A vida é a luz do Espírito. Está nos estudos anteriores. Mas o que João está dizendo aqui, ó, aquele verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. E olha o que ele vai dizer lá no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia! João está afirmando que o eu sou de Gênesis 1:3 é Cristo, o seu amado, o seu mestre amado. Olha só, João 8:12, Jesus vai afirmar: eu sou a luz do mundo. João 10:9, eu sou a porta. João 10:14, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 15:5, eu sou a videira verdadeira. João 6:48, eu sou o pão da vida. Uau! João sabia do que estava dizendo, agora ele está afirmando aqui no seu livro: o verbo que estava com Deus era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o que João vai dizer lá em 1 João 1:1. Abre a sua Bíblia, anota aí esse versículo, 1 João 1:1. João está revelando aqui para nós algo maravilhoso que está oculto, que estava escondido. Os judeus pensavam: o Messias um dia virá, mas o Messias sempre esteve. Quem falou com Moisés lá na sarça foi Cristo. Todas as vezes que apareceu o eu sou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Antes de se encarnar, o Cristo, antes de se encarnar. 1 João, olha o que João vai dizer aqui de novo, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos com as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João está dizendo: olha, o verbo, os meus olhos viram o verbo, os meus ouvidos ouviram o verbo, e as minhas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Cristo era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Lá no princípio, criando todas as coisas, colocando em ordem todas as coisas. Jesus é o eu sou da Bíblia. O grande eu sou da Bíblia era Cristo, Jesus Cristo. Agora João vai fazer uma afirmação muito poderosa. Ele vai dizer que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por que esse verbo se fez carne? Por que o eu sou se fez carne? Ele era o verbo, a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Por que esse verbo se fez carne? Porque todo o Antigo Testamento, Jesus, Cristo, ele era a palavra escrita, a palavra que o Espírito Santo soprou no ouvido dos escritores do Antigo Testamento, e eles escreviam.
Essa é a palavra. Então a palavra, ela estava oculta debaixo de letras. Todo o Antigo Testamento são letras. É a palavra de Deus oculta, amado. Só que essa palavra, ela se encarnou e habitou entre nós. Eu posso falar com você através de gestos. Você pode entender e receber as minhas palavras através de gestos, através de letras. Eu posso te escrever uma carta de amor. Mas quando você pega uma carta, quando você pega a palavra, você não sente a emoção. Você não sente o sentimento que está colocado, se é de amor, se é de indiferença, se é de raiva, qual é o sentimento que está expresso numa palavra. Não se pode afirmar uma expressão, um sentimento, um amor num livro, numa carta. Por quê? Porque são meras palavras. Mas ele se encarnou, essas palavras se encarnou, se fez homem e teve som e teve voz e caminhou com eles. João está dizendo: as minhas mãos apalparam, os meus olhos os viram, os meus ouvidos ouviram o verbo de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve com nós, ele falou com nós, ele demonstrou o seu amor para conosco. Por isso que era necessário ele sair da sombra. Todo o Antigo Testamento era sombra daquilo que havia de ser revelado. Isso é maravilhoso. Hoje Cristo já está em nós. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Já não há segredos, já não há mistério, amado. Jesus é o eu sou do Antigo Testamento. Todas as vezes que apareceu o eu sou, era Cristo. E esse eu sou se fez carne e habitou entre nós. Nós já lemos ali em João várias vezes Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou tudo. Ele é tudo para nós. E agora já não é meras palavras, é uma pessoa encarnada. Ele se fez carne para se revelar a nós. Colossenses 1:26. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses 1:26. Olha o que está escrito: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelada aos santos, a quem Deus quis revelar aos que não são judeus as riquezas desse mistério, a saber, Cristo. Aleluia! Olha, Deus quis, sua vontade, revelar neste tempo o mistério que esteve oculto em todas as eras, séculos e gerações. E as riquezas desse mistério, a saber, Cristo em vós. Aleluia, amado. Deus, amados, queridos, você é muito especial. Você é muito especial. Deus te ama com todo o seu amor. Você nasceu neste tempo. Você não é judeus, mas Deus quis revelar àqueles que não são judeus o mistério dessas riquezas, a saber, Cristo em vós. Nós somos bem-aventurados. Não importa o problema que você está passando agora, Deus quis revelar o grande eu sou para você. Neste tempo, nessa geração, nós somos bem-aventurados. E essa pessoa, ela é uma pessoa. João viu ela, João ouviu ela, João tocou nela, João colocou o seu ouvido no peito, no coração do verbo de Deus que habitou entre nós. Ele é o eu sou. Cristo é o eu sou da Bíblia. Cristo é o princípio, Cristo é o fim. Sabe a última palavra da Bíblia? Amém. Cristo é o amém, Cristo é o princípio, Cristo é a luz, Cristo é o eu sou. Ele é o eu sou, o que te cura, Jeová Rafá. Ele é a tua salvação.
Olha as afirmações que Jesus que Cristo fez ao nosso favor, ao teu favor. Eu sou o que te cura, eu sou a tua salvação, eu sou o teu escudo, eu sou o teu pai, eu sou o teu marido, eu sou o teu escudo, eu sou a tua salvação, eu sou a tua vida. Cristo é tudo o que você precisa. O que você precisa agora, nesse exato momento? Qual é a sua necessidade? O nome de Cristo, eu sou. Coloca Cristo na sua vida e as suas necessidades serão supridas. Por quê, pastor? Porque Ele é o grande eu sou. Amém? Que essa palavra, que essa verdade edifique a tua vida, faça você crescer e prosperar e cumprir o propósito que Deus tem para você nessa vida. Tudo que você precisa para prosperar, tudo que você precisa para cumprir o propósito, Cristo é o eu sou. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula.